Bomba! Então para tudo que você tá fazendo, porque isso aqui é urgente, é breaking news e é uma bomba. Bora aqui direto pra notícia, que eu sei que você tava esperando por mais novidades como essa. Olha aí. Notícia que acaba de chegar aqui pra gente da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela que informou pelas redes sociais que depois de passar por um exame de ultrassom, o ex-presidente recebeu a recomendação para realizar uma nova cirurgia. O motivo do procedimento seriam duas hérnias inguinais, uma complicação no intestino. Segundo o advogado João Henrique Freitas, o procedimento cirúrgico seria a única forma de tratamento definitivo para o quadro. A realização do exame foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira, inclusive. A gente mais cedo atualizou você sobre isso e agora a gente tem a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, depois então dos exames já realizados e agora a recomendação médica para a realização de uma nova cirurgia. Com relação à pretensão dele, eu ouvi da boca da Cristina, tá, que é a chefe de gabinete dele, que ele sim quer ser presidente da República. Essa é a intenção dele. Que não nessa eleição, possivelmente na outra, ele seria um candidato, ele sairia do Supremo Tribunal Federal para ser um candidato a presidente da República. A povo vai falar assim, mas ele não vai ser eleito. Depende, né? Depende de como for o mecanismo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Depende do que está hoje sendo, hoje não, desde 2022 ou antes de 2022, sendo planejado para que, de fato, ele chegue ao status maior do poder dele, que seria o presidente da República. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento com isso, porque as pretensões dele é sim governar o país, é sim ser o majoritário do Brasil. A gente já sabe que hoje, dentro do seu poder da caneta, ele manda mais que o presidente da República, mas ele quer mais, ele não se contenta com isso, ele é um narcisista e um psicopata e ele quer muito mais que isso. Não tem essa conversa de 48 horas para dar explicações, nem 48 minutos. Seremos benevolentes, ainda que vocês não mereçam. Toffoli, Moraes e Gilmar, prestem atenção, vocês têm 48 segundos para esclarecer questões importantes. É tempo mais do que suficiente para não explicar o inexplicável, o absurdo, o ultraje. É tempo mais do que suficiente para deixar claro que a cara de pau de vocês é ilimitada, para reforçar que vocês se acham mesmo acima do bem e do mal, acima das leis, e não estão nem aí para ninguém. É só um tempo pro forma, alguns segundos para cumprir uma etapa dispensável, desnecessária, já que não há salvação para vocês, já que não há nem aparências a salvar. Dias Toffoli, o cronômetro será disparado ao fim deste parágrafo. Tente explicar em poucas palavras como foi o seu encontro num jato particular com um advogado do Banco Master. Porque, logo depois dessa viagem, sua decisão foi que só você poderia autorizar qualquer nova medida relacionada às fraudes do banco, como operações de busca e apreensão e quebra de sigilo de alvos da apuração. Porque você travou o avanço do trabalho feito pela Justiça Federal de Brasília. Já não bastava decretar sigilo máximo sobre o caso, era preciso interromper, por exemplo, as perícias nos celulares e computadores apreendidos. E a Procuradoria-Geral da República? Você não quer a opinião da PGR? Isso não faz parte do rito processual? Moraes, prepare-se para não elucidar nada e, como sempre, ainda fingir que você está certo. Por que não foi dado à sua mulher o prazo de 48 horas para que ela explicasse o contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes? O que você acha das declarações de advogados de escritórios renomados de que se trata do maior contrato já firmado por uma banca de advocacia no país? Como podemos interpretar que o pagamento mensal de 3 milhões e 600 mil reais ao escritório da sua mulher fosse prioridade absoluta para um banco que já enfrentava grave situação financeira? Você, Moraes, que fala sobre tudo, não vai comentar o caso? Por alguns segundos apenas, 48 para ser exato. Seu silêncio já nos indica que não há muito a dizer mesmo. Gilmar, não vou nem perguntar do escritório de advocacia da sua querida ex-mulher,
do seu instituto. Você tem 48 segundos para dizer apenas se vai ou não rasgar de vez a Constituição, a lei do impeachment. Fale também do beijamão de senadores na Tratoria da Rosário, em Brasília, na última quarta-feira. Você se sente bem esparramado entre um bando de senadores abjetos? Você não acha que ainda é válida a punição de ministro do Supremo que tem atuação político-partidária? Na sua opinião, não é melhor fechar logo o Congresso? Como você se sente sendo um caduco, um ser teratológico, um juizeco perdido buscando blindagem? Gagueje à vontade, tropece solenemente, abandone os gerúndios. Os segundos correrão da mesma forma, sem que haja defesa possível para seus atos insanos. A nós, brasileiros de verdade, cada segundo importa. Não há tempo a perder, nunca houve. Vamos sair por aí gritando que não há solução para o país se ministros do Supremo continuarem destruindo tudo o que vem pela frente e atrás e dos lados, principalmente o direito. Vamos protestar incansavelmente, mesmo que isso pareça improdutivo. Vamos para cima, principalmente dos senadores, os pulhas que nos entregaram como reféns da safadeza, da patifaria, da devassidão. Vamos abandonar a imprensa, que não tem compromisso com a busca da verdade, e contar com o apoio dos jornalistas reais. São esses que não se renderam, não se venderam, esses que entenderam que agora não basta o compromisso com a apuração dos fatos, as perguntas, a curiosidade, a desconfiança. Triste do país em que um jornalista, simplesmente para exercer sua profissão, precisa ter coragem. O verdadeiro motivo para a revogação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes não foi culpa da direita, dos políticos ou do povo. Foi isso daqui, ó, grana, interesses financeiros, políticos e diplomáticos. Poucas pessoas se ligaram para isso daqui, ó. Itamaraty amplia a possibilidade de sigilo sobre documentos oficiais. Portaria permite negar pedidos da Lei de Acesso à Informação, mesmo sem classificação prévia. Associações falam em risco de descontrole. Notícia de 2 de dezembro de 2025. Aqui, o governo brasileiro já havia firmado acordo de negociação com o governo americano, por isso daqui, ó, terras raras e minerais, que é o que o presidente Donald Trump sempre quis. Por que Trump mira terras raras e minerais no mundo todo? E qual o lugar do Brasil nesse xadrez? Olha só, as tensões entre Brasil e Estados Unidos, elevadas por conta da expectativa de tarifas americanas de 50% sobre exportações brasileiras a partir de 1º de agosto, ganharam um novo elemento, o debate em torno de minérios que são produzidos no Brasil. Esse aqui era o maior interesse do governo Donald Trump. Por acesso a terras raras, o governo Donald Trump faria qualquer negócio com o governo brasileiro. O Lula, sabendo que esse é o grande interesse do governo Donald Trump, focou em utilizar nossas terras raras para fazer esse acordo. É óbvio, tanto é que o Haddad deu um pronunciamento. Haddad disse: terras raras serão negociadas com Trump para investimentos no Brasil. Aqui está o verdadeiro motivo. Foi esse o motivo pelo qual Donald Trump derrubou a Lei Magnitsky e vários tarifaços foram retirados. Tanto o é que o governo brasileiro, para não dar o braço a torcer, para não deixar essa informação vazar, Itamaraty ampliou a possibilidade de sigilo sobre documentos oficiais. Vejam só, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinou em 5 de novembro, aqui começou o grande acordo, uma portaria que amplia os tipos de dados que podem ficar sob sigilo por ordem do Itamaraty. Aqui deveria ter dado um estralo na gente. Por que o Itamaraty? Itamaraty não é o órgão e instituição que faz acordos diplomáticos? Pronto. Esse é o verdadeiro
motivo pelo qual caiu a Lei Magnitsky. E tudo isso fica mais claro quando vemos o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes agora, no lançamento do SBT News. Moraes cita Lula ao comentar retirada de sanções dos Estados Unidos. Durante discurso no lançamento do canal SBT News em São Paulo, o ministro também agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo empenho contra as sanções. Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira 12 a retirada dos nomes do ministro e de sua esposa da lista. Bingo! Aqui está o motivo. Não é culpa da direita, não é culpa dos políticos, não é culpa do povo. Não faltou empenho dos políticos, não faltou coragem ao povo. Não. Foi acordo comercial. O Brasil deu para Donald Trump aquilo que Trump queria. Vejam o próprio pronunciamento do Alexandre de Moraes agradecendo Lula. Se ele está agradecendo Lula, significa que o Lula conseguiu derrubar a Lei Magnitsky. E o fez por causa das nossas terras raras, que já devem estar, em grande parte, nas mãos do governo americano. Em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa que venceu hoje, presidente. Então, gente, está aqui. O governo brasileiro fez um acordo pelas terras raras com o governo americano. Os documentos disso estão em sigilo no Itamaraty. Pronto. Assunto encerrado, foi isso que aconteceu. O governo americano se preocupa com isso, Donald Trump se preocupa com isso, e o Brasil deu para o Trump o que ele queria em troca da revogação da Lei Magnitsky. Pronto. Assunto encerrado. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, bola para frente. Nossa luta pela liberdade do nosso país continua e a bola está com a gente. O que aconteceu com o Silvio Navarro e lá na Oeste, infelizmente, foi o desfecho de situações que já duravam bastante tempo, mais de um ano. Eu não vou entrar no mérito dessas situações que não tem nada a ver com política, com ideologia, com linha editorial da revista. São situações muito pessoais entre o Silvio e o publisher da Oeste. E eu não vou entrar nisso. Isso vocês têm que perguntar para cada um deles. O que eu posso dizer é que o Silvio segue sendo nosso amigo, respeitamos muitíssimo o jornalista que o Silvio Navarro é, respeito muito a minha amizade com o Silvio, e também que a revista Oeste está sendo massacrada injustamente de uma forma covarde, por quem não sabe as histórias dos bastidores e o que aconteceu para que, infelizmente, o Silvio fosse desligado. A revista Oeste jamais mudou o seu editorial, a sua linha editorial. Nunca, jamais censurou qualquer um de nós ali. Muitos pensam diferente ali. Semana passada, por exemplo, eu tive uma pequena discordância pontual com o nosso querido mestre Augusto Nunes e ele discordou, eu discordei e voltamos para a mesma página. Eu acho que eu que venho do esporte, nem todo mundo pensa igual em um time, mas o objetivo é sempre o mesmo. E o objetivo de todos ali na Revista Oeste sempre foi o objetivo pelo Brasil. O Flávio Bolsonaro não foi o motivo pelo desligamento do Silvio Navarro, não foi briga com o Piotto, não foi mudança de linha editorial, não foi censura. Aliás, muito pelo contrário, não teve nenhum senador que pediu a cabeça do Silvio Navarro. Agora estão desenterrando uns vídeos meus em que eu defendo o Silvio Navarro contra um senador que fez pressão para que o Silvio Navarro fosse calado. Isso em 2023, quando o Flávio Dino foi indicado para uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Todos nós cobramos a postura aberta dos senadores na sabatina de um comunista no Supremo Tribunal Federal. Muitos foram às redes sociais e declararam o voto para que o ministro não fosse
realmente colocado em uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Alguns senadores de direita no Brasil não gostaram da pressão e um especificamente fez pressão para que o Silvio Navarro fosse calado, isso em 2023. E a assessoria deste senador pegou o telefone, ligou para o publisher da Oeste, o Jairo Leal, e pediu que o Jairo recomendasse aos seus jornalistas para maneirar um pouco nas palavras. E a resposta do Jairo Leal foi: não vou fazer isso e vocês não têm o direito de ligar para o meu telefone pessoal para pedir que eu censure qualquer um dos meus jornalistas. Todos eles têm liberdade absoluta para falar o que eles querem. Essa foi uma defesa que eu testemunhei em 2023 do Jairo Leal em relação à assessoria de um senador que pediu que o Jairo recomendasse ao Silvio que maneirasse nas palavras, e isso não aconteceu em 2023, não aconteceu em 2024, não aconteceu em 2025 e não vai acontecer. O nosso pacto na Oeste é muito claro. Não há dinheiro de partido, essa bobajada de Partido Novo, de PL, não tem dinheiro de partido. O que tentaram fazer, e aqui eu vou deixar explícito, é que teve gente na direita, não partido, gente endinheirada na direita que sustenta muitos perfis da internet, tentando entrar na Oeste para pautar a Oeste e para colocar em curso agendas pessoais e políticas. Não conseguiram entrar e agora gastam o dinheiro sabotando a Revista Oeste. Portanto, nós gostamos e apreciamos o profissionalismo e a nossa amizade com o Silvio Navarro, mas nós não vamos tolerar mais calados essa covardia que estão fazendo com a Oeste. O Silvio não foi desligado da Oeste por censura, por diferença na linha editorial, por apoiar Flávio Bolsonaro. Eu, Ana Paula Henkel, eu defendi a candidatura do Flávio Bolsonaro desde o primeiro dia. E eu ainda estou lá. Constantino, a mesma coisa. E ainda está lá. Então, parem com isso, porque a direita brasileira vai apanhar mais uma vez e de maneira histórica em 2026, se continuar sabotando quem quer o bem pelo Brasil. Sigo com a minha amizade, o meu respeito, o meu carinho ao Silvio Navarro, nosso amigo aqui de 4x4, mas eu não vou mais ficar ouvindo tanta bobagem calada em relação à Revista Oeste, que sofreu desmonetização, dezenas de processos do PT, perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes e se manteve de pé o tempo todo, sem sucumbir ao aplauso falso. Portanto, fica aqui o meu respeito ao Silvio Navarro e meu imenso respeito à Revista Oeste, que tem uma espinha ereta. Ereta. Não aceita dinheiro de partido, não aceita dinheiro público e assim será em 2026. Desculpa, Lacombe, eu fiquei em silêncio a semana toda e precisava iniciar o programa com isso, porque eu sei que tem muita gente cansada de ouvir tanta covardia contra a Revista Oeste. Em jantar, Centrão pressiona Flávio e diz que Tarcísio é melhor nome. E o Renato diz, pô, o Centrão não teme a derrota eleitoral, teme a irrelevância. A direita, né, a direita bolsonarista tem uma cara muito clara. É difícil você se passar por direita quando tem um bolsonarismo no meio do caminho, né? Que puxa muito pra direita. Aí o Centrão, que gosta de falar que é centro-direita, fica parecendo que é de esquerda. Só parece, né? Porque o Centrão não é. O Centrão não joga junto ao Lula. Essa é a raiva dos caras. Flávio diz, né? Já estava todo mundo preparado para Tarcísio. É natural a reação ao meu nome. O pessoal tá meio chateado, né? O pessoal que estava aí esperançoso com o trade T. Mas enfim. O Rafael Veleda tinha publicado aquela matéria. A gente se debruçou sobre ela. Falando que o bolsonarismo se afastou do liberalismo e o mercado agora não quer o Flávio.
Eu não vou trazer essa matéria de volta, mas eu coloquei aqui para servir de introdução para outra coisa que rolou. O Renato fala assim: quando o texto diz que o mercado não acredita no compromisso de Flávio com o liberalismo, a verdade é outra. Eles não acreditam que o Flávio vai manter a subordinação de sempre. A resistência não é sob ideologia, é medo de perder o controle. É medo da direita parar de entregar o seu programa econômico para meia dúzia de bancos e gestores da Faria Lima. Fala, não, cara, não vai ser vocês que vão cuidar do governo, vai ser a gente, viu? Fica aí de boa. A gente vai trabalhar pelo Brasil, todo mundo vai ganhar, não só vocês. Todo mundo, principalmente o povo. Aí, falando aí do mercado, a Faria Lima, a Bloomberg vem nos contar que o Fábio Barbosa, que é lá da turma da Natura, né, é o presidente do Conselho da Natura, e grupo de empresários buscam candidatura de centro para apoiar a 26. Nossos amigos liberais, né? Um membro importante de um dos grupos de empresários executivos dos mais proeminentes do Brasil mantém esperança de que surja um candidato de centro na eleição presidencial do próximo ano. Não pode ter ideologia, gente. Não pode, sabe? Tem que ser pragmático, técnico. E critica tanto a esquerda quanto a direita por não enfrentarem os desafios econômicos e sociais do país. Não. A direita não enfrentou, não. Não enfrenta, não. Quem enfrenta é o centro. Fábio Barbosa, presidente do Conselho da Natura, integra um grupo que se alinhou a Simone Tebet, que terminou em terceiro lugar em 22. Ele tem conectado políticos com visões semelhantes a líderes empresariais, executivos e profissionais liberais para tentar construir um novo caminho para o país. Não tem novo caminho, eles só querem manter tudo como está. A Renato compartilhou essa notícia também, né? E fala, cara, esse movimento ele não nasce porque falta o centro no Brasil. Nasce porque uma parte da elite econômica não consegue mais transformar a sua agenda em voto. O problema não é a polarização. É que o projeto que eles defendem não cria maioria social. A ideia do candidato racional aponta para alguém que preserve o mesmo modelo econômico de sempre. Estado organizando o ambiente para grandes grupos privados, reformas sem divisão real de custos e ganhos e política tratada como variável técnica. Não é um projeto nacional, é a tentativa de reapresentar o mesmo com outra embalagem. Quem está por trás disso não é irrelevante. Bancos, grandes empresas, conselhos corporativos, a turma SG. Esse campo não está fora do poder. Ele continua bem representado nas instituições, no judiciário, na regulação e no debate público. O que ele perdeu foi a capacidade de mobilizar a sociedade. Por isso a busca não é por liderança nem por voto popular, é por alguém que traduz essa agenda sem precisar disputá-la de verdade, né, com o povão, com o país real. Aí, mais uma, para a gente chegar no patinho feio depois dessa. Depois dessa a gente chega no patinho feio. Aí tudo vai fazer sentido. Para Faria Lima, nem Paulo Guedes viabiliza Flávio Bolsonaro em 26. Não dá. Flávio Bolsonaro não dá. Economistas da Faria Lima, tradução. A turma da ortodoxia liberal. O dogma, né? O dogma brasileiro do tripé macroeconômico. Avaliam que nem mesmo a indicação de Paulo Guedes daria viabilidade política à intenção do Flávio concorrer. Não, eu acho que viabilidade política são votos populares. Não é a Faria Lima, sabe? Não precisa do voto deles. Precisa do voto do povo. O povo é a maioria. Aqui é um punhado de gente. Cabe, sei lá, numa Kombi, né? Comparado com o Brasil real. Comparado com o Brasil de verdade. Sim, 90% do Brasil até um tempo atrás ganhava-se 10 mil reais. Né? Então, assim, não precisa disso. Viabilidade política é ter o povo ao seu lado. Aí diz, né? No dia que o Flávio anunciou que foi candidato, ia ser candidato, a bolsa caiu, o dólar subiu, pipipi, popopô. A questão com o Flávio para o mercado financeiro não é programática. Não é o programa, não é a agenda. Portanto, ainda que a exposição clara de um programa econômico simpático às vontades da Faria Lima e o anúncio de um nome que sustente essa plataforma como de Guedes não seriam suficientes para dissipar desconfiança sobre a candidatura do 01. O que Renato falou? Bicho, não é que não tem agenda centro. Eles querem controlar. Eles querem o controle. Eles sabem que na hora do vamos ver, o bolsonarismo não vai colocar a conta para o povo pagar. Ele pode ter
melhores intenções, mas se ele não ganhar, não adianta nada. Então o mercado vai observar a viabilidade da candidatura. O que está em jogo agora não é essa questão do programa dele, quem é que vai estar junto com ele. Isso é o segundo problema, afirmou o economista-chefe de uma gestora de investimentos, né? Flávio não é viável não, né não. O problema de Flávio é ligado à alta rejeição que o nome Bolsonaro carrega. Mas o Lula tem mais rejeição que o Flávio, pô. As pesquisas mostram isso. A avaliação da maioria dos economistas do mercado é que isso faz com que diminua as chances do Flávio ser eleito. A visão dos economistas ouvidos pelo Metrópolis é que com o governo petista não há chances de mudança na política fiscal, né, que privilegia o aumento da arrecadação para viabilizar o aumento de gastos públicos, químico estrutural na gestão da economia, né? Nem Lula, nem um Bolsonaro. Na avaliação dos economistas que conversaram com Metrópolis, as reformas consideradas importantes pelo mercado financeiro dependem de estabilidade política. Ah, tá. Ou seja, não pode lutar pela liberdade, né? Não pode afrontar o judiciário. Entendi, velho. Entendi. Que não se encontraria nem na reeleição de Lula, nem no caso do Flávio. Ah, entendi. Entendi. É porque precisa de alguém que não lute com o judiciário. Na hipótese da recondução do petista, os economistas apostam em um congresso ainda mais conflitante com o executivo, já que uma das prioridades do bolsonarismo são as eleições do Senado e na Câmara o governo já enfrenta problemas com o domínio da oposição. Eles deixam claro, o problema é não pode brigar com o judiciário. Se Flávio conseguisse driblar a barreira da rejeição e fosse eleito em 26, a avaliação é que ele usaria boa parte do capital político para levar Bolsonaro. Não pode lutar pela liberdade. Essa atitude poderia minar mais rigidez nas regras fiscais e redução de gastos, medidas que são impopulares. Tá. No final do dia, o que a Faria Lima quer é que o povo pague a conta de novo. Que jogue a conta pro povo mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí eu tava ontem, de boa, na minha. E esse que o menino Cauã tá ali sempre resgatando alguma coisa do Olavo, me mandou esse texto. O patinho feio da política nacional. É o bolsonarismo, né? Convenhamos. Só que o patinho feio, uma hora envelhece. E vira cisne. Vocês conhecem a história do patinho feio. E do que o Olavo falava? O Olavo, você ia pegar a história do patinho feio para fazer uma analogia, uma metáfora? Não. Olavo escrevia em 2007 sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro e sobre a falta de apoio que Eduardo Bolsonaro recebeu ao longo de todo esse tempo dos nossos amigos aí da direita permitida, nossos amigos liberais. Ele começa falando o seguinte, esse texto é muito longo, eu peguei a parte central dele, que é muito longo mesmo esse texto. Se fosse pegar, meu Deus, ia ser quase o vídeo inteiro. Um artigo que publiquei no Rio de Janeiro, mas que o leitor do Diário do Comércio pode encontrar, aí ele deixa ali o link, acabou suscitando mais polêmicas do que eu esperava. O texto era o seguinte: por que eu não sou liberal? Esse é o texto do Olavo. Por que eu não sou liberal? Aí foi gritaria, né? Como assim, Olavo, você não é liberal? Nele eu esboçava as preliminares de uma crítica ao hábito da direita brasileira, o hábito, que não mudou até hoje, de se denominar liberais, de liberal em vez de conservador. Hábito que resulta numa desastrada inversão das suas intenções e propósitos, já que o liberalismo é uma etapa do movimento revolucionário mundial e não se pode frear o movimento fazendo dar, como dizia Lenin, um passo atrás para dar dois para frente. A terminologia política americana é muito mais realista, é muito mais sã e realista do que a brasileira. Direita e esquerda nos Estados Unidos são chamadas respectivamente de conservatismo e liberalismo, né? Direita, conservador, esquerda, liberal. Mostrando que o pivô da luta política é a escolha entre conservar os valores e princípios do Founding Fathers, dos pais fundadores, ou, ao contrário, liberar-se delas. O pessoal lá nos Estados Unidos da esquerda não quer derrubar a primeira emenda, a segunda emenda, não pode ter arma, não pode ter liberdade de expressão. E eu diria, não, tem que manter isso daqui, pois isso daqui é a base. Aí depois ela fala, né, para bicho, o que o Olavo quer falar aqui no final do dia, que ele fala assim, esse fato desses valores e princípios, absorvência, o legal liberalismo econômico clássico, Smith, Mises, poderia gerar algum equívoco, mas nunca vi um americano com mais de 8 anos de idade confundir o liberalismo clássico, que é uma teoria econômica, com o liberalismo político, ele cita o pessoal. O Olavo aqui no final do dia falou o seguinte, bicho, ninguém vai confundir, sabe, o senso comum e o óbvio com ideologia maluca. Gente,
Nenhum ser humano, pessoal em sã consciência, é contra a liberdade econômica. Bicho, assim, sabe, para. Vou dar aqui um exemplo religioso. Pega o Japão. Todo mundo acho que vê o japonês como um povo muito educado, né? Muito educado. Eu não acho que o japonês sai aí, sabe, matando todo mundo nem nada. O que é que diz no cristianismo? Lá nos mandamentos, não matarás. Não é pra matar. Olavo até usa isso aqui no texto, nem peguei essa parte. Não matarás. Não é esse argumento que eu tô dando. Isso tá no cristianismo. A maior parte dos japoneses não são cristãos. E eles não saem matando todo mundo. Você só não mata se você é cristão, é? Não, gente, isso é coisa... Assim, é o básico do básico do básico. Se você for um ser humano, sabe, com o mínimo de lucidez, você sabe que mata uma pessoa errado. Sabe? Então, assim, se você é um ser humano com o mínimo de lucidez, você sabe que, bicho, todo mundo quer um pouco de liberdade econômica, todo mundo quer um pouco de liberdade de expressão. Isso é óbvio. Você não precisa ser liberal para você defender isso. Os liberais que sequestraram essa pauta é como se você falasse, só o cristianismo acha errado matar pessoas. Fica fácil de entender que isso é uma mentira, né? Mas eles ficam matando isso no peito o tempo todo para pegar o povo igual a pato. É que a divergência em economia é somente um elemento de detalhe numa disputa que se desenrola em torno de diferenças muito mais abrangentes e profundas. Em última instância, o que está em jogo, inclusive agora, em 2026, é saber se os princípios da Constituição continuarão valendo em sentido material substantivo com todas as suas implicações culturais e morais para o guiamento da vida americana ou do Brasil. É o que está em jogo. A lei vai valer mesmo de verdade para todo mundo? Ou, se é o contrário, serão interpretados num sentido meramente jurídico formal, que permita usá-los em favor de valores opostos ao que inspiraram a redação do documento, como disse, que os deputados federais são imunes por quaisquer atos e ações e tudo mais. Aí o Daniel Silveira vai lá e é preso. Pô, não, aí diz que o presidente da República pode dar um induto. Dá um induto, não, mas não pode dar um induto, tá inconstitucional. Vai valer, é isso que tá. Vai valer a lei ou não? É 2026. A diferença é exemplificada pelo debate atual em torno do famoso muro de separação que Thomas Jefferson pretendia erguer entre o Estado e as religiões. A ideia original era impedir que o Estado se tornasse um instrumento de perseguição religiosa. Os liberais apegam-se hoje à fórmula, mas esvaziando do seu significado e transformando-a num pretexto jurídico formal para banir da vida pública toda a expressão da fé, instituindo a perseguição religiosa generalizada, que a esta altura já se traduz numa profusão de leis repressivas. Me diz aí qual foi o liberal que lutou contra as leis repressivas? Qual liberal que está abrindo a boca? O que a gente acabou de ver? Que a Faria Lima não quer o Flávio Bolsonaro porque ele vai usar o capital político dele para lutar pela liberdade. Não pode peitar o judiciário, tem que ter estabilidade política. Se lutar contra o judiciário, não tem estabilidade política, não pode. Deixa passar as leis repressivas, deixa passar, né, a suspensão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que no Brasil incitou a direita a autodenominar-se liberal foi o fato que o debate político nacional se limita quase por inteiro a uma questão econômica, a disputa entre intervencionismo estatal e livre mercado. É porque o povo é bocó, não tem discussão no Brasil. É o que eu falo, o povo é assim, raso como... Não pode dar um próximo prazo. Ou você é comunista ou você é liberal. Não pode ter nem a terceira opção. Senão você é duguinista. Nesse quadro, a simples opção pelo liberalismo clássico em economia acabou servindo para definir toda uma corrente política como liberal. Enfim, né? Os inconvenientes disso são múltiplos. Desde logo, o fato de uma corrente política aceitar e definir-se exclusivamente pela sua opção econômica serve para legitimar um debate político atrofiado, expressão cultural de uma sociedade doente e obcecada por dinheiro. É ou não é? Tem uma galera que vive assim, não, economia, porque economia vai resolver tudo. Quantas vezes eu não ouvi em 2018? Não, porque tem que resolver a economia, porque o Amoedo, porque é o dinheiro. Só pensa nisso, como se isso fosse o fim em si mesmo. Em segundo lugar, o liberalismo político é, desde suas raízes, um movimento revolucionário e antirreligioso. A origem do termo é espanhola, opondo liberais a serviles, abrangendo implicitamente neste último termo a totalidade dos fiéis católicos. Foi o liberalismo que, na França, instituiu a Constituição Civil do Clero, virtualmente banindo a Igreja do território nacional.
Lá em linguagem das encíclicas papais, liberalismo é a denominação das correntes heréticas que diluíram o dogma tradicional, preparando o advento da apostasia geral e da teologia da libertação. Entre os protestantes, liberalismo religioso é o nome de traição organizada. O liberalismo, como resumiu um pregador evangélico americano, substituiu-se a perseguição. A perseguição matava homens, mas fazia prosperar a causa. O liberalismo mata a causa, bajulando os homens para induzi-los a compromissos. Qual é a causa? A luta pela liberdade. Quem é o homem que luta? É o Bolsonaro. Mate o homem, né? Mate a causa, né? E bajule o homem. O compromisso, do equilíbrio fiscal, o candidato de centro, as reformas, né, contra pobre. Tem que cortar o BPC. Tem que desvincular, né, a previdência do salário mínimo. Que é para o aposentado ver o seu poder de compra ser corroído pela inflação. Problema do aposentado. Igual o Thiago Rei do Suno, que falou que a reforma que tem que ser feita é reduzir em 20% a aposentadoria. Você aposentou, o cara quer tirar 20% do teu dinheiro para ter o equilíbrio fiscal. Para ter o equilíbrio fiscal, gente. Para salvar o país, tirar 20% do teu salário. Como no Brasil não há outras correntes direitistas, além da liberal, a ela ocorrem em busca de abrigo os conservadores católicos, protestantes e judeus. Mas aí, em nome da liberdade de mercado, são obrigados a camuflar as divergências que têm com os demais liberais em pontos muito mais decisivos de ordem moral e cultural. Não é o que eles estão falando. Não, a gente não pode ficar discutindo esses temas, não deixa tema pra lá. Esquece essa pauta aí de costume. A pauta de costumes é ruim. As discussões que o Brasil precisa agora não são pautas de costume, são discussões, são as reformas. Não é o Centrão que fala isso também? 2007 esse texto, viu? O liberalismo brasileiro, unificado exclusivamente por um programa econômico, é um saco de gatos no qual tem de conviver em harmonia abortistas e antiabortistas, adeptos e inimigos da liberação das drogas e da eutanásia, fiéis religiosos ao lado de discípulos de Voltaire e do Dawkins empenhados em banir a religião da vida pública. É assim, né? É a união da direita. Tu tem Deus no teu coração. Pra mim, o cristianismo, a cosmovisão cristã tem que balizar as ações políticas. Mas vem os ateuzinhos. Não pode não. Os liberais adoram a pauta da legalização. Partido Novo que o diga, né? Não. Você tem que aceitar em nome da união da direita. E o Olavo tava em 2007. Bicho, não dá, essa união não dá certo, porque as ideias são muito conflitantes. Aí depois vem aqueles bocós. Quem pensa 80% igual a mim é meu amigo, né? É meu aliado, meu inimigo. O que é 80%? Me diz aí o que é 80%. Tu não sabe nem o que é que tu pensa. Tu nunca escreveu no papel pra tu saber o que é 100% do que tu pensa? Bota aí 100 ideias que tu tem no papel. Vamos ver se são igual a minha 100. Durante algum tempo, essas divergências podem parecer desprezíveis em face à luta imediata contra a economia estatística, contra o Lula. Mas isso é uma ilusão mortal. Estão quase para matar Bolsonaro mesmo, né? Era só o início contra o Lula. Estão para matar Bolsonaro. Há tempos que a esquerda internacional e local já decidiu que a estatização da economia pode ser adiada indefinidamente, se não sacrificada de vez em favor da fórmula mista chinesa. A fórmula mista chinesa, né? Um comunismo de Estado, de mercado, né? Com os campeões nacionais. E realmente, parece muito Brasil. E que muito antes dela havia um combate no campo cultural, a luta contra a civilização judaico-cristã. Nessa luta, bandeiras como a liberação das drogas, proibição da homofobia, a legalização da eutanásia são prioritárias. Como se pode combater o esquerdismo concentrando o ataque num objetivo hipotético de longo prazo e cedendo ao inimigo todo o campo de batalha real e imediato, onde ele já conquistou a hegemonia e tem quase o controle completo da situação? Essa é exatamente a fórmula estratégica do liberalismo brasileiro, que no seu enfrentamento com os esquerdistas tem de se limitar à argumentação econômica para não pôr à mostra as suas profundas e insanáveis divergências internas. Me diz uma briga dessa pauta moral ideológica que a união da direita colou junto com o bolsonarismo. Aí volta quem está falando, Eduardo. O que os liberais fizeram em relação às tarifas? O que é que o Partido Novo fez? A turma do Chiquinho fez o quê? Jogaram o Bolsonaro na cadeia, né?
Foi para limpar o terreno e possibilitar uma discussão séria desse problema que eu escrevi o artigo, né? Porque eu não sou liberal. No Brasil de hoje, é isso que se chama de ler. Aí ele fala assim, o povo não sabe nem ler direito o que eu escrevi. Primeiro, atribuir intenções ao autor e discutir com elas, não com o autor, né? É o que eu digo. É como até o Constantino adora me tratar. Tava ontem mentindo sobre mim de novo. Meu Deus, é um mentiroso, o charlatão, um mentiroso compulsivo. Aí você fala, bicho, reclama sobre o que eu falei, das minhas ideias, do que eu disse, não das minhas intenções ou o que você acha sobre mim. Ou, sei lá, né? Pelo menos para de inventar. Segundo, transpor o texto para o modo imperativo, interpretando como se fosse a expressão de um desejo ou ordem, uma tentativa de interferir na realidade e não de compreendê-la. A função denominativa, né, descrever e analisar a realidade, era totalmente desconhecida nesta parte do mundo. E quem quer que cometesse a imprudência de falar ou escrever alguma coisa nessa clave seria automaticamente traduzido para as outras duas. É como é o Brasil. Não tente raciocinar sobre o que está acontecendo. Você tem que pegar a realidade e socar na sua visão de mundo, né? É viés de confirmação. Você tem que levar para confirmar o que você quer acreditar. Quem sabe que os sistemas de ideias têm uma estrutura própria, independente e diversa das intenções subjetivas e de seus seguidores, sabe? Cara, tu pode ter a intenção que tu quiser. Mas o sistema de ideias, como eu falo, a agenda liberal tem estrutura própria. Tu pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Não vai mudar. Entende claramente que a distinção entre liberalismo e conservadorismo é exatamente aquela que eu expus. Se alguém não entende, é porque, levado por hábito pessoal ou grupal, anexa ao liberalismo valores externos, morais ou religiosos que não são logicamente integráveis na sua estrutura. Muitos do que caem nesse erro são apenas conservadores que se afeiçoaram por motivos de pura oportunidade local ao rótulo de liberais. O povo As pessoas adoram um rótulo. Adora. Eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Rapaz, o povo repete isso como se fosse um mantra. Aí, olha esses dois parágrafos, sem prestar o segundo. Quando o liberal enfesado exclama, nós temos princípios, não somos aqueles amoralistas que você descreveu. Ele mostra desde logo sua incapacidade de distinguir entre o arranjo terminológico local e a ideologia liberal em si. Mostra ainda a sua confusão entre princípios e meras regras operacionais. Se o liberalismo desemboca com tanta frequência no socialismo, ou seja, se a turma liberal toda vez que sai de cima do muro cai para a esquerda, é precisamente porque se constitui de regras operacionais que não têm por definição a abrangência necessária de princípios capazes de dar conta de suas próprias consequências. Sempre que cai do muro, cai para a esquerda. 2007, o que é que vocês estão vendo agora? Olha todos os ataques contra Eduardo Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, contra Bolsonaro. Olha as eleições de 22. Até quando, pô? Olha as eleições municipais. Até quando? A economia de mercado, como o liberalismo em si, tá chegando no patinho feio. Depois disso, é um esquema formal, sistema de regras operacionais que pode ser posto a serviço de princípios e valores ou, usurpando o lugar deles, corroê-los e dissolvê-los. Hoje em dia, no Brasil, chamam-se igualmente liberais os adeptos de ambas essas coisas, mas a unidade moralmente verbal, encobrindo as divergências ainda mais profundas e insanáveis do que a oposição de economia de mercado e economia dirigida. Tradução, ela está falando o seguinte, bicho, essas regras econômicas, elas podem servir tanto para o bem quanto para o mal. Essa liberdade pode ser tanto para o bem quanto para o mal, depende de como você vai aplicar. Tipo o Banco Central. Independente e tudo mais. Você passa uma ideia, mas depende de quê? De quem? Vai mudar o quê? Você pode ter, às vezes, um governo ruim que vai, sei lá, nomear uma pessoa podre. Aí, sei lá, mesmo independente, o governo acaba indicando, né? O governo só não pode mexer na política monetária. Então, às vezes o governo que meter vai dar errado. Não, é independente, tá? Mas quem garante que as pessoas que estão lá... Então, assim, são regras que não dá pra garantir que essas regras vão ser usadas a seu favor. Não, tem que privatizar, que senão o PT rouba, tá? Privatizou e quem foi lá e comprou foi a JBS. Resolveu? Resolveu? Não, não resolveu. Não vai ser por aí que vai resolver. E olha como... Não é a regra assim, a regra, ela não é boa ou ruim. Privatizar ou vender. Porque se você privatiza para alguém bom, ok.
Eu vou sempre alguém mal. Olha os termos que eu estou usando. Bom, mal, bom, mal, bom, mal. Se você pegar esse artigo do Olavo na íntegra, o ponto dele é exatamente esse. É separar as regras operacionais dos princípios. Porque os princípios, muitas vezes, são coisas morais. Então, assim, o grande problema no final do dia é uma disputa moral. Moral. Um bom político fará boas ações. Um mau político fará ações ruins. Aí você volta para uma cosmovisão cristã, porque você não pode misturar religião e política, mas para mim tem, que Jesus dizia, uma árvore boa não dará maus frutos, assim como uma árvore má não dará bons frutos. É simples, a questão moral está acima de qualquer regra. Uma sociedade de pessoas virtuosas, tanto faz se a empresa é estatal, se a empresa é privada, porque as pessoas são virtuosas. O problema é moral. Devia ser simples de entender. A ideia de se unificar sob a bandeira de uma simples predileção econômica, pessoas e correntes separadas por concepções morais e civilizacionais opostas e incompatíveis entre si, é tão desastrada que a autodissolução do liberalismo nacional já começou. A divisão de direita já começava naquele momento. O liberalismo brasileiro nunca passou de um arranjo oportunista, incapaz de impor respeito a seus adversários ou até a si próprio. A maior parte dos liberais que eu conheço não são liberais. São conservadores com nome trocado. Vamos perder o medo. Rótulozinho. E aí Olavo encerrava com um patinho feio. O texto ainda é maior. Ele entra numa discussão muito mais profunda para explicar para você o que é princípio e regra operacional. E aí o Olavo vai para os finalmente para falar o seguinte. Quanto tempo falta para que aqueles liberais que acreditam em princípios substantivos, religiosos ou não, que entendem que é preciso uma virtude na vida, existem pessoas boas e pessoas ruins, quanto tempo? Eu descobri que nunca foram liberais e sim conservadores. Com isso, de certo, perderão muitos falsos amigos. Mas afinal, o patinho feio também teve de abdicar de falsas afinidades para descobrir que era algo de melhor do que um pato. Era um cisne. Quanto tempo vai levar para a direita entender que, bicho, quem tem os votos é o povo? E o povo está com o bolsonarismo. Até quando o bolsonarismo vai continuar se humilhando, pedindo perdão, baixando a cabeça para deputado? Bia Kicis tirando a mais de otária que não sabe ler. Eu não endossei não, endossou sim. Até quando, pô, o bolsonarismo... Se o bolsonarismo não se respeita. O bolsonarismo não se respeita, pô. Vocês têm que começar a se respeitar. Quem tem força política são vocês. Vocês e o petismo. O resto ninguém tem voto, não. Quem quiser que se eleja. Bota o nome aí e vê se tem voto. Quem tem legitimidade no país, que nem voto de verdade, é o PT, que tá um monte de doido. E o bolsonarismo. Sabe? Quantos anos, gente? Hoje, graças a Deus, muita gente perde nem se essa vergonha. Não, eu não sou bolsonarista, não. Eu sou de direita. Sabe? A galera tudo... Assim, não, eu não concordo 100% com o Bolsonaro. Tem coisas que eu discordo dele. É uma necessidade, sabe? De mostrar que eu... Não, eu sou um cara ponderado, eu sou um cara moderado. Meu amigo, eu não faço nem questão de ser de direita, eu sou bolsonarista. Eu tô com o Jair. E o Flávio Bolsonaro é meu candidato. Como eu tô com o Dudu. Na alegria e na tristeza. Eu tô cansado do regime. Eu tô cansado desse faz de conta. Eu tô cansado de deputado lacrador que faz videozinho na internet. Eu tô cansado de gente que despolitiza o povo. Apoiar Pablo Marçal é despolitização. Você não precisava ser um gênio para você saber quem era o Pablo Marçal. Você não precisava ser um gênio. Não precisava, não faltavam argumentos. O Pablo Marçal já tinha cruzado a única regra que eu tenho de diálogo em julho, muito antes da eleição, quando ele acusou Carlos Bolsonaro de ter um gabinete do ódio. Cruzou, é a tese da perseguição, acabou ali. Depois daquilo ali não tem mais depois, acabou. Tenho a certeza de que qualquer candidato, olha isso aqui, qualquer candidato a qualquer cargo que seja,
se tiver a coragem de se apresentar em público com um programa ostensivamente conservador, sem o breque mental constitutivo que trava os movimentos liberais, alcançará sucesso eleitoral estrondoso. Esquecer o tripé macroeconômico, esquecer... Gente, olha só. Você precisa falar pro seu companheiro, sua mulher, seu esposo, sabe? Sua mãe, seu pai, seus filhos, em sua casa. Você precisa falar pro pessoal o seguinte: olha, eu sou responsável com as contas. Você tem que falar isso pro seu filho ou você só é? Você passa mais tempo tentando planejar o orçamento para você chegar em algum lugar, ou você passa seu tempo explicando e reafirmando que você é responsável com suas contas? Ninguém fica isso, pô. É normal. Ter preocupação com as contas públicas é o normal. O foco não deve ser esse, o foco tem que ser o quê? Diante desse cenário, o que é que a gente vai fazer para resolver a economia do Brasil? Acabou. Mas não, eles querem te trazer para uma discussão maluca e o povo fica preso nisso. Esquece. 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 Sabe? Flávio Bolsonaro foi lá no Irmão Dias Podcast. Aí começou um discurso, né? Na entrevista. Não, você quer... Aí fala assim, não, você quer livre mercado, privatização, isso, aquilo. Vem cá, gente. Tu acha que alguém quer... Tu acha que alguém vai mudar o voto porque ouviu um político de direita falar de... Não, livre mercado. Não, equilíbrio fiscal. Tu acha que alguém vai mudar de voto por causa disso? Eu sou favorável a todas as aparições, todas, sem exceção, focar em segurança pública, segurança pública, segurança pública. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Além de segurança pública, transporte público. Vai mudar e vai fazer o quê? Além disso, infraestrutura para o país. O que será feito? E além disso, para não ficar muita coisa, 4 coisas só: habitação, moradia. Como o brasileiro comum, como o povo vai conseguir quitar uma casa? Eu não quero que o brasileiro consiga ter um financiamento. Eu quero que o brasileiro consiga ter uma casa. Ter um financiamento é uma coisa, ter uma casa é outra. Eu quero que as pessoas tenham uma casa. Porque meu avô tinha uma casa. Meu avô tinha uma casa. E eu cresci vendo a maior parte dos meus amigos, vendo os avós dele tendo uma casa. Muita gente, inclusive, morava com o avô. Eu quero que o Brasil tenha uma casa. Ter uma casa não é financiamento. Ter uma casa. E as pessoas que eu conheci, elas tinham uma casa. É uma loucura achar que é normal não ter uma casa. Não ter um teto. Como é que você cria uma família sem um teto? E vive sempre na preocupação. Essas 4 coisas. Tô cagando pro resto. Esse é o discurso que traz voto. Esse é o discurso que vou conversar com o povo. Ai, que ele fez... Cala a boca, velho. Enfim, né? O conservadorismo é um sistema de valores, e esses valores são os do povo brasileiro, os da gente humilde e sem instrução, que não entende nada de economia, mas entende imediatamente a linguagem da moral, da religião e das tradições. É isso. O povo vai entender. São dezenas de milhões de pessoas à espera de alguém que as represente na política. O bolsonarismo tem que parar de ter vergonha. Vergonha de si mesmo. Para! Só o conservadorismo pode atendê-las, mas antes tem de consentir em deixar de ser pato. É cisne. Não adianta. Fica a história do patinho feio o tempo todo querendo ser aceito. Cara, é cisne. E deixa os patos lá e vida que segue. E vida que segue. Aí, olha que curioso. Sem brincadeira. O Cauã me mandou esse texto aqui ontem e eu tinha visto uma postagem do Jordan. Eu falei, bicho, o Jordan não tava louco. O Jordan não tava louco. Ele compartilhou uma postagem do Ricardo Oliveira, vereador eleito, né, com apoio de Bolsonaro. Vereador, pô, querendo dar ordem. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser deixar de me seguir, deixe. Mas vou dizer aqui qual é a nossa única opção para vencer o Lula: Tarcísio. Apoiar o Flávio não quer. Agora o vereador quer dar ordem. Aí o Jordan fala assim, ó: qualquer pessoa que Bolsonaro apoiasse em 2022 teria 55% dos votos em São Paulo, porque era o candidato da direita. Botasse o cachorro caramelo. E aí agora tem um grupo radical ao redor do Tarcísio querendo que ele tente dar um golpe dentro da própria direita contra Bolsonaro. Aí o que ele diz, né?
Outro erro do bolsonarismo é essa submissão ao liberalismo econômico. O pior que o Olavo falou isso, viu, Jordan? Não sei se tu sabia disso, mas 15 anos atrás, né? 15 não, 18 anos atrás, 2007. 18 anos atrás o Olavo falou sobre isso. Se assumir conservador. Eles se humilham diante desse pessoal, né? O bolsonarismo, que nos trata como insetos, como um bando de nada. Vou te falar uma coisa, se vocês forem firmes e romperem com esse pessoal, podem ganhar uma quantidade absurda de votos. Vocês podem ganhar o eleitorado pragmático e do Nordeste e não perdem o seu núcleo. O eleitorado liberal nunca foi de Bolsonaro, no máximo eles votam no Bolsonaro no segundo turno e mesmo assim com muito desgosto, porque a grande parte anula mesmo. E o Jordan fez outra postagem também falando, né? Este é o momento que Flávio Bolsonaro como candidato à presidência deveria romper formalmente com o liberalismo dos partidos de centro. E aí lá para as tantas, ele escreveu esses 2 parágrafos. Além disso, romper com o liberalismo econômico nos permitirá atingir fortemente o eleitorado de baixa renda, especialmente no Nordeste, e também o eleitor pragmático e independente que não se identifica com o liberalismo nem com o chamado centro moderado. Este último representa apenas uma pequena parcela do eleitorado e dificilmente votará nos Bolsonaro. Focar nesse eleitor moderado é perda de tempo. Nós não precisamos dos liberais, na verdade nunca precisamos. Eles sempre estiveram contra nós e sempre sabotaram nossos esforços. Agora, nos sabotam porque querem o Tarcísio, o candidato do sistema dos liberais. E para falar do povo e do Nordeste, não vou endossar 100% a fala da Dona Rosa não, mas para mostrar para vocês o povo e a percepção do povo. Certeza aí que a Dona Rosa sabe muito bem o que o povo gostaria de ouvir de um político. Vamos ouvir a Dona Rosa pra gente terminar. Saiu o aviso que Bolsonaro tinha escolhido o nosso presidente Bolsonaro, por ter respeito ao meu presidente. Presidente Bolsonaro escolheu o Flávio. Minha gente, numa roda assim, 3 homens, uma mulher, que ela é jogadora de vôlei, vou entregar, né? Só ela eu entrego. A jogadora de vôlei disse, esse nome de Flávio aí deve estar jogado para depois ser substituído por outro. Ela, e os homens. Eu quero saber, eu queria comprovação, mas comprovação mesmo, que o Bolsonaro escolheu o Flávio. Porque para ele chegar aqui e dizer que ele foi escolhido por Bolsonaro, é muito bom. Agora, cadê a prova? Eu tomei um susto, sinceramente eu tomei um susto, viu? Eu digo, prova de quê? Não, porque eu queria que Bolsonaro, numa mesa redonda, cercada com os presidentes dos partidos, com todos os partidos de direita, os cacife, ele falou assim, eu não vou dizer o nome desse homem, um senhor bem de idade mesmo, uns 80 anos ele tem. E eu queria que Bolsonaro sentasse numa mesa redonda, um monte desses cacife partidários de direita, né? Os donos dos partidos, olhando no olho de cada um e dissesse, o meu escolhido é Flávio. Minha gente, eu no meus 71 anos de idade, esse homem tem mais de 80. Eu digo, meu Deus do céu, quem é que vai dar um beliscão nessa criatura para dizer a ele que Bolsonaro está preso? Bolsonaro está preso, incomunicável. Só quem pode visitar Bolsonaro é filho dele e a Michelle. E se fosse mentira, a Michelle já tinha vindo cá fora e já tinha desmentido, porque na realidade, que vocês queiram ou não gostem ou não, quem queria ser a candidata era ela. E o plano de toda a imprensa. Agora eu vou falar o que eu quero falar, isso aí é meu pensamento. Fale, Dona Rosa. O plano da imprensa, o plano dos ministros do Supremo, o plano dos esquerdalhos, o plano de todo mundo era prender Bolsonaro, deixar Bolsonaro preso, entregar os votos de Bolsonaro todinho para Michelle se a vice de Tarcísio pegava os votos de Bolsonaro e deixava Bolsonaro preso, mofando na cadeia. Mas Rogério vai dar um indulto, vai não. E mesmo se ele der um indulto ao nosso presidente Bolsonaro, o Xandão, quando chegar no final do ano, ele veta. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Daniel Silveira, que o nosso presidente deu um indulto para Daniel Silveira, e o Xandão foi lá e acabou com o indulto, anulou. O ano passado, Lula deu um indulto. No frigir dos ovos, Dona Rosa, concordo com a senhora, viu? No macro, assim. Isso é o povo, gente. 71 anos nas costas. Já viveu muito, já acompanhou muito. Certeza aí que cada coisinha na casa da Dona Rosa, ela lembra da dificuldade que foi. E ali atrás, ó, essa imagem aqui parece que é um homem, viu? Parece que é Jesus Cristo. Aqui acho que eu nunca vi um liberal gravando um vídeo com Jesus Cristo nas costas. De pintar essa parede a comprar esse sofázinho, Dona Rosa. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Hora nenhuma apareceu o livre mercado para ajudar a senhora, né? Nem a política do equilíbrio fiscal. Mas tá aí. O povo quer solução, gente. O povo tá cansado desse papo de maluco, sabe? O bolsonarismo tem que parar de ter vergonha. Tem que parar de ter vergonha, velho. É a história do patinho feio.
Sabe, assim, acabou, velho. Ficar o tempo todo buscando a aprovação dos outros, vida que segue. Tocar nosso barco. E deixa que o povo venha atrás. E o povo tá aí. O povo sempre esteve aí. Só tinha, na verdade, o povo, né? O povo e os filhos. Os filhos de Bolsonaro e o povo. O resto, todo mundo deu uma fraquejada, hein? Em vários momentos. Ah, meu Deus do céu. Enfim. O que eu tinha pra falar isso? O que eu tinha pra falar hoje era isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar mais um apoio, passar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Amanhã, inclusive, tem o Atlas de novembro, né? Publicado amanhã, dia 15. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!